Algumas pessoas não sabem, outras pessoas sabem que não tem, mas não sabem por que não tem Shuai-Jiao no Campeonato Mundial de Wushu. Meu nome é Jerônimo Marana, criador do Sandá Expert, primeiro curso de Sandá online do Brasil, criado por um medalhista mundial, onde eu ensino ferramentas para você conseguir analisar os seus adversários e as suas categorias e a sua categoria de Sandá. Bom, e por que eu estou falando sobre esse assunto, né? Porque eu estou falando sobre Shuai-Jiao, não de Sandá. Muito atleta de Sandá está buscando no Shuai-Jiao ou Shuai-Jiao. Inclusive vou falar nesse vídeo porque essa diferença de pronúncia, né? Você pode falar Shuai ou pode falar Shuai. Mas muito atleta de Sandá busca no Shuai-Jiao técnicas de queda para aprimorar o seu Sandá. E se você tiver uma base boa de Sandá, se você tiver um básico bem fundamentado, isso vai fazer muita diferença. Você não precisa ser o melhor atleta de Shuai-Jiao do mundo, mas você tendo uma boa base faz uma diferença muito grande na parte de queda no seu Sandá. Então, vamos lá, vou falar aqui por que não tem Shuai-Jiao no Campeonato Mundial de Wushu. Mas antes disso, já se inscreve no meu canal, clica aí no sininho para ativar as notificações e receber aviso quando chegar vídeo novo, porque tem coisa que só eu falo. Se você não se inscrever e não ativar o sininho, depois você vai ficar falando, fiquei sem saber, não sabia disso. Mas claro que não sabia, só eu que falo. Você não ativa as notificações, aí depois fica aquela coisa chata lá de que os outros sabem de uma coisa que você não sabe. Então se inscreve, ativa o sininho e aí você vai ficar por dentro de todas as coisas que eu falo aqui que você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Então, ok, vamos começar. Eu, durante muito tempo, quando começou a aparecer as competições de Shuai-Jiao no circuito que eu sempre frequentei, da Confederação Brasileira de Kung Fu, eu comecei a ficar curioso quando descobri que não tem Shuai-Jiao no Campeonato Mundial de Kung Fu, de Wushu. Você tem o Campeonato Mundial de Wushu moderno, Wushu de competição, o Campeonato Mundial de Kung Fu tradicional, tem Campeonato Mundial de Tai Chi, agora já tem Campeonato Mundial de Wing Chun, acho que em 2018 foi o primeiro. Tudo isso organizado pela Federação Internacional de Wushu, pela IWF. Mas Shuai-Jiao não tem. E eu me perguntava, caramba, mas por que não tem? E eu nunca ouvi uma explicação nesse meio que eu frequentava, nunca ouvi de ninguém que soubesse. E aí eu fui descobrir em 2017, eu fiquei por muito tempo eu fiquei com essa dúvida. E eu fui fui aprender, porque não fui eu que descobri, eu fui aprender em 2017 no primeiro seminário nacional de Shuai-Jiao, organizado pela Confederação Brasileira de Shuai-Jiao, recém-formada, que acho que foi fundada oficialmente em 2016, e aí em 2017 eles fizeram esse seminário nacional. E aí foi lá que eu aprendi e fui entender o motivo do porquê isso acontece. Porque Shuai-Jiao não tem no Campeonato Mundial de Wushu. E nesse seminário teve uma palestra do Marcelo Antunes, o presidente da CB Shuai-Jiao, Confederação Brasileira de Shuai-Jiao, e uma palestra que ele falava, acho que era até o título da palestra, que Shuai-Jiao não é Kung Fu. Fiquei chocado, né? Como assim? Arte marcial chinesa, né? Arte marcial chinesa, Kung Fu, inclusive, teria que ter no Campeonato Mundial. Foi chocante para mim, deve ser para você também, ouvir um negócio desse, né? Parece blasfêmia, mas não é. E nessa palestra, ele contou, para explicar isso, ele partiu de uma história bem legal, que em uma das viagens dele para a China, para treinar Shuai-Jiao, ele foi em uma livraria. Esse pessoal que estuda legal, né? Viaja para outro país e vai em livraria, vai comprar livro, trazer livro de lá, livro que não tem aqui, né? Segue o exemplo, isso é muito bom. Eu gosto, quando as viagens que eu fazia para outro país, eu gostava de conhecer música, né? Essa parte cultural e tal. Importante fazer isso. Mas enfim, ele contou uma história, essa história que ele foi na livraria procurar por livros de Shuai-Jiao. As coisas não tem aqui, né? A não ser uma ou outra coisa traduzida para o inglês ou escrita, ou que o original é em inglês, a gente não tem aqui. Então foi lá e foi buscar esses livros, chegou lá
na seção de esportes, né, foi buscar esses livros na prateleira de Wushu. Devia ser uma prateleira imensa, tinha tudo quanto era estilo de Wushu, e procura e não acha de Shuai-Jiao de jeito nenhum. E aí ele foi encontrar na seção de esportes de luta gerais, a seção geral assim, de esporte de luta. Então foi encontrar livro de Shuai-Jiao junto com o judô, junto com karatê, taekwondo e outras modalidades. E aí quando ele voltou para o treino, para a aula dele, né, sei lá, à tarde ou no dia seguinte, não sei quando, chegou lá o professor dele, foi perguntar, foi questionar, né, o que aconteceu, o que acontece, né, por que o livro de Shuai-Jiao não está na seção de Wushu. E aí que o professor dele explicou, mas Shuai-Jiao não é Wushu. Shuai-Jiao não é Wushu. É outra coisa, é separada. Tanto que na China, os chineses têm muito claro isso para eles, que Shuai-Jiao não é Kung Fu, é categorizado como outra coisa, é wrestling, é diferente. Para o chinês isso é muito claro, não tem dúvida. Aqui no Brasil não. Aqui a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Tanto que na China você tem a entidade máxima chinesa que organiza a modalidade lá, o Wushu, que é a Associação Chinesa de Wushu, que ela cumpre o mesmo papel que cumpre aqui, por exemplo, a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, ou a Liga Nacional de Kung Fu. Mas a diferença é que lá na China tem uma entidade só que organiza a modalidade, aqui no Brasil tem mais de uma. Mas o papel que a Associação Chinesa de Shuai-Jiao cumpre é esse papel semelhante, é o mesmo papel que cumpre a Confederação Brasileira aqui no Brasil. E você tem, separado disso, a Associação Chinesa de Shuai-Jiao, que cuida especificamente, única e exclusivamente, do Shuai-Jiao. Então, a Associação Chinesa de Wushu cuida de tudo que é arte marcial chinesa, exceto Shuai-Jiao, que pertence à Associação Chinesa de Shuai-Jiao, que não tem nada a ver nem com a Associação Chinesa de Wushu e também não tem nenhuma relação com a Federação Internacional de Wushu. Então é por isso que não tem. E aí foi isso que o Marcelo Antunes descobriu ali, que para o chinês é muito clara essa divisão. E tem um vídeo do canal Shuai-Jiao Brasil, não sei se você já conhece, mas eu vou deixar, vai estar passando aqui no card agora. Então você pode clicar nesse vídeo se você quiser assistir o Marcelo Antunes contando um pouco dessa história, alguns detalhes que ele vai tratar lá. Por falar em detalhe, deixa eu convidar você que não conhece ainda a acessar meu blog jeronimomarana.com, tá? O link está aqui embaixo na descrição, porque quando a gente escreve sempre dá para colocar mais detalhe que não entra no vídeo, né? Então o link aqui na descrição tá para o artigo que fala desse mesmo assunto, com certeza vai ter coisa lá que eu não mencionei aqui no vídeo. E vice-versa. Talvez tenha alguma coisa aqui no vídeo que não está lá no artigo também. Mas enfim, você que não conhece, acessa o blog. Você que conhece, acessa de novo também, acessa sempre, porque o blog é muito bom. E é isso aí. Bom, continuando. Então, Marcelo conta essa história, você clica aí, assiste o vídeo e tal. Inclusive, assiste também o vídeo que eu mencionei pela primeira vez, que Wushu responde por todas as artes marciais chinesas, exceto Shuai-Jiao. Também vou deixar ele passando aqui, 1, 2, 3 e já. Aí, beleza. Então, o Shuai-Jiao e o Wushu têm essa divisão, são organizados por entidades diferentes. E aqui no Brasil, a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, CBKW, que é o circuito que eu frequento, né, é o meu meio aí, está relacionada com a IWF, né, mas não com a Associação Chinesa de Shuai-Jiao, ou alguma associação, federação mundial que tem aí, na verdade, já tem, é recente, acho. Enfim, me perdi na linha de raciocínio aqui. Marcelo Antunes, história, livraria e tal. Tá, vamos lá. Então, ok, se Shuai-Jiao não tem no Mundial de Wushu, então por que a gente vai nos campeonatos de Kung Fu no Brasil e tem competição de Shuai-Jiao? Bom, lembra do vídeo que eu falei sobre Wushu e Koshu, expliquei a diferença? Você não viu esse vídeo?
Pô, você tem que ver. Ó, vou deixar aqui, mas tem que acompanhar os vídeos aqui do canal. É uma vez por semana só. Se fosse todo dia, né, até cansa, mas uma vez por semana dá para assistir. Enfim, vídeo tá aí, assiste. E aí você vai entender a diferença de Wushu e Koshu. O que aconteceu? O Shuaijiao entrou no Brasil, não foi via China continental. Foi via Hong Kong, os mestres de Hong Kong, que vieram de Hong Kong para o Brasil, ou indiretamente chegou no Brasil através de Taiwan, né, de Taiwan para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. Então essa foi a via de inserção do Shuaijiao no Brasil, não foi a China continental. E tá, e o que isso tem a ver, né? Nesse vídeo que eu mencionei agora, que eu falei da diferença do Wushu e do Koshu, eu expliquei que, né, teve a Revolução Chinesa lá em 1949, todo mundo sabe que muitos mestres a partir daí fugiram da China, saíram da China, foi uma boa parte para Taiwan, outros foram para Hong Kong, outros se espalharam pelo mundo, né? E eles saíram da China por causa da Revolução. Por quê? Certamente eles estavam envolvidos, apoiavam o Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang, não o Partido Comunista. Então, por causa da perseguição, eles saíram de lá e foram se abrigar em outros lugares. Então, como eles apoiavam o Partido Nacionalista, então eles estavam ligados ao Koshu, ao movimento Koshu. E aí você vai lembrar, se você assistiu o vídeo, se você não assistiu, depois você vai ver em mais detalhes, mas você que assistiu vai lembrar que o Koshu era uma proposta para as artes marciais chinesas, que aliás era uma proposta que englobava as artes marciais chinesas, mas não só isso, tinha várias outras práticas chinesas que estavam dentro dessa proposta que era o Koshu. Peteca, corrida de barco, tiro com arco, coisas assim. Então o Shuaijiao também estava no meio. E esses mestres que vieram para o Brasil sabiam Shuaijiao, ensinaram junto e aí acabou ficando aqui no Brasil como sendo Kung Fu. Mas isso porque lá em Taiwan, lá na China antes da Revolução Comunista, já tinha essa relação do Shuaijiao com o Koshu, mas não com o Wushu. O Wushu é a proposta do Partido Comunista, o Koshu é a proposta do Partido Nacionalista. Então o Shuaijiao estava ligado, é ligado ainda, acredito, ao Koshu, mas ele nunca foi ligado ao Wushu. Então é por esse motivo que a gente chega aqui no Brasil, nos campeonatos, e vê as competições de Shuaijiao ligadas aos campeonatos de Kung Fu. No início, os campeonatos de Kung Fu no Brasil tinham tanto o Koshu quanto o Wushu, e aí depois teve aquela separação que eu já citei também, acho que nesse mesmo vídeo que eu citei isso. Então, o Shuaijiao aqui no Brasil, ele surge meio que junto, as competições de Shuaijiao no Brasil surgem meio que junto com as competições de Kung Fu, com as competições de Wushu. Então, por esse motivo, no Brasil está ligado ao Kung Fu, mas não na China. Então, por mais que você tenha no Brasil atletas, professores de Kung Fu que buscam o Shuaijiao, até atletas de Sandá que buscam o Shuaijiao para melhorar sua parte de queda, o Shuaijiao do Brasil, até pouco tempo atrás, não tinha relação com o Shuaijiao da China. Isso por conta dessas vias por onde o Shuaijiao entrou no Brasil. Inclusive é por isso que no Brasil você ouve as pessoas falarem mais Shuaijiao, porque Shuai, os dois jeitos estão certos, Shuai, mas é que Shuai é a pronúncia com o sotaque lá de Taiwan, de Hong Kong, enquanto na China continental, pelo menos ali em Pequim, se fala Shuai, pelo menos meu professor, não de Shuaijiao, mas meu professor de Kung e arte marcial chinesa, ele é de Pequim, ele fala Shuai, ele pronuncia Shuai. Então tem esse costume de falar Shuaijiao, não Shuaijiao. Mas Shuaijiao é como normalmente as pessoas falam aqui, porque é a pronúncia lá de Taiwan. Até onde eu sei, né, do pouco que eu estudei de mandarim, esse é o sotaque de Taiwan. Então foi a Confederação Brasileira de Shuaijiao que foi criada com esse intuito de buscar relações com o Shuaijiao da China.
Então, é essa a história. Por isso que você vai dar um like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque esse vídeo é legal pra caramba. Você nunca ouviu ninguém falar disso. Talvez se você conhece o canal do canal Shuai Jiao Brasil, do Marcelo Antunes, você tenha visto. Mas se não, cara, vale o like, vale você mandar para seus amigos todos ali. E não vou nem falar de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque você já fez isso que eu já falei lá no começo do vídeo. Então, por último, se você é atleta de sandá, é legal, é ótimo você buscar o Shuai Jiao para você ter essa base de queda, porque vai fazer muita diferença no seu sandá. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu tenho certeza que você gostou, e agora você deve estar curioso para saber como é que você faz para analisar os seus adversários, analisar a sua categoria e melhorar seus resultados no sandá. Então, se você quiser conhecer as ferramentas que eu ensino lá no Sandá Expert, é só você acessar universidadedaespada.com/Sandá Expert, o link está aqui embaixo na descrição. Então é isso, vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.